Está concluído o primeiro segmento. Vamos agora partir para a segunda parte desse segmento, os jornalistas fazendo perguntas. O jornalista José Barro Negro pergunta para o candidato Sereno Chese. Doutor Sereno Chese, o problema da infraestrutura do Estado se tornou obstáculo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A busca da montadora da GM estampou essa fragilidade aqui do Rio Grande do Sul. Problema do porto, problema de estradas, problema de energia elétrica, problema de telefone. O Rio Grande do Sul perde o terceiro lugar para Minas e poderá perder, se manter esse ritmo, as posições para Bahia, para o Paraná, para Santa Catarina, em menos de 10 anos. Eu lhe pergunto, o que deve ser feito para mudar esse ritmo de desenvolvimento e criar condições para grandes investimentos no Estado e com que dinheiro? Barroneiro, eu acho que, antes de mais nada, deve haver um debate amplo no Rio Grande a respeito dessa situação nossa, da real situação do nosso Estado. Realmente nós paramos durante muito tempo no tempo, nós estagnamos. O Paraná não tinha asfalto 30 anos atrás. Hoje eles têm quase 20 mil quilômetros de estradas estaduais asfaltadas. Nós, no Rio Grande, agora, depois que o atual governo construiu mais de 1.000 quilômetros, nós estamos chegando aos 4.500. No plano das comunicações, idem. Nós temos hoje funcionando no nosso estado quase 700 mil telefones, não chega bem, são 695. Quando as necessidades do estado já ultrapassaram a casa de 1 milhão de telefones. Nós temos aí um déficit, portanto, de mais de 300 mil telefones. E a companhia precisa se capitalizar para modernizar e ampliar o seu serviço. Em matéria de energia, a nossa situação é mais grave. O atual governo realizou um projeto muito audacioso e conseguiu colocar em construção a termoelétrica de Dona Francisca através da iniciativa privada. Há um consórcio que vai investir ali 249 milhões de dólares num período de 47 meses e vai gerar mais 105 megawatts para o potencial do nosso estado. Mas isso é uma coisa relativamente pequena em matéria de energia. O principal problema nosso é a obrigação de comprarmos de Itaipu. Então eu acho que nós, o caminho que eu vejo, é um esforço grande para levantar a infraestrutura do estado. Para isso, nós precisamos de políticas compensatórias. Precisamos que o governo federal invista e nos financie para podermos melhorar a nossa infraestrutura. Muito obrigado. É minha vez agora de perguntar para o candidato Antônio Brito. Nós sabemos que empresa pública no Brasil pode quebrar. Estamos aí com a CE num estado lamentável, onde o Estado sequer pode fazer empréstimos porque a CE deve mais do que a sua capacidade pode suportar. Com relação à CRT, a mesma coisa. Sabemos que telefone não é bem, telefone é serviço. Nós continuamos aqui no Estado comprando telefone quando nós temos que comprar serviço. O que Antônio Brito vai fazer com relação aos telefones, a esse déficit aí que o doutor Sereno falou, com a CRT? Eu acho que o desenvolvimento do Rio Grande depende da nossa capacidade de pôr ordem nas estatais. E pôr ordem nas estatais passa por 3 pontos. Primeiro, eu tenho dito isso publicamente, vou aqui repetir. Não haverá, se eu for governador, qualquer nomeação por critério político ou partidário para essas empresas. Nós precisamos profissionalizar essas empresas. E quando o cidadão, por mim indicado, para presidente da empresa tomar posse, assinará junto compromissos de metas, compromissos de resultados, como fizemos na Previdência e teve um excelente resultado. Segundo, não há como administrar essas empresas se não se estabelecer com os servidores, com os funcionários, uma parceria de produtividade. Há desperdício, há falta de prioridade. Os sucessivos governos têm visto aí nessas empresas, na verdade, um campo de prova para testar executivos ou partidários. Por último, tudo que for feito não será suficiente se nós não abrirmos caminho para que, nos limites da Constituição, se estabeleçam parcerias com a iniciativa privada. Energia,
geração de energia, já aqui citada pelo Dr. Sereno. Telefonia, a capitalização, a secretária Dilma realiza um bom trabalho nessa área. E assim por diante, em qualquer rodovias, não há como deixar de estudar a concessão para exploração pela iniciativa privada. Significa, é preciso ter empresas públicas tratadas com profissionalismo e, em nenhuma hipótese, dispensando a participação da parceria com prefeituras e com a iniciativa privada. Obrigado, Brito. Augusto, pergunta agora para Irapuã Teixeira. Professor Irapuã, amanhã, além do movimento organizado pelo CPS contra o calendário rotativo, pela volta às aulas, haverá também uma mobilização de donas de casa, como o senhor deve saber, gaúchas, que pretendem fazer com que não haja compras em supermercados, não sejam feitas compras amanhã no supermercado. O senhor pretende se solidarizar com esse movimento também? O senhor apoia esse movimento? O que o senhor pensa dele? Uma das características minha é a sinceridade. Eu passei todo o tempo, todo fim de semana, planejando o projeto de governo. Eu não sei do movimento das donas de casa. Mas se ele existe, e se ele é um movimento justo, eu tenho um compromisso social. E o meu compromisso social está diretamente ligado com aquelas pessoas que têm as maiores dificuldades. Se o movimento é justo, eu obviamente estarei me solidarizando. Quanto à questão do problema da educação amanhã, certamente eu estarei na parte da manhã, às 7h40, no Instituto de Educação. Muito bem. É a vez agora do candidato, do jornalista José Barros, perguntar para o candidato Celso Bernardo. Deputado Celso Bernardo, eu imagino que nas suas andanças pelo interior, o senhor procura saber qual a segunda reivindicação. Porque a primeira o senhor já sabe, que é a estrada. Atualmente o governo do estado investe 80, 90 milhões de dólares por mês em estradas. O Rio Grande do Sul tem 4.500 quilômetros de estradas estaduais, 5.000 quilômetros de estradas federais. O Paraná tem 10.000 estaduais e 3.000 federais. Santa Catarina tem 2.500 estaduais, outro tanto de federais. Porém, a produção do Rio Grande do Sul é a soma do Paraná e de Santa Catarina. Menos estradas e maior tonelagem circulando nas nossas estradas. É possível dizer que temos menos que a Índia e o Paquistão. Qual é a solução? De que forma o senhor vai encontrar recursos? O governo federal, nos últimos 2 governos, não destinou um tostão aqui para o Rio Grande do Sul. O que o senhor pode fazer diferente, por exemplo, do que fez aos chocolares e do que fez pelo Simão? Vejam bem, essa questão de estradas, as estradas construídas no famoso período que é tão criticado, não foram sequer conservadas. Estão aí as pontes caindo, sendo completamente intrafegáveis. Nós queremos dizer o seguinte: em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul precisa investir mais em estradas. Dos 4.415 quilômetros das estradas estaduais, a metade está para ser recapeado ou para ser restaurado. Isso custa na ordem de 650 mil dólares cada quilômetro para ser restaurado ou recapeado. Veja bem só a situação precária das rodovias estaduais. A questão que envolve as rodovias federais não é diferente. Nos últimos anos você fez meia dúzia de quilômetros aqui no Rio Grande do Sul em termos de asfalto. O que nós pretendemos fazer? Em primeiro lugar, fazer projetos, buscar recursos na área externa. O Estado de Santa Catarina está buscando 100 milhões de dólares para aplicar em rodovias, para restaurar as suas rodovias. Lamentavelmente, eu quero aqui já antecipar a minha indignação com o que ocorre com o governo federal. Que certos partidos que integram o governo federal, que fazem parte, que têm o ministro dos Transportes, que estão aliados com o PSDB, PMDB, PSD, eu pergunto, esses partidos estão bem no governo, mas lamentavelmente o Rio Grande do Sul está muito mal em termos de distribuição de recursos no orçamento do Estado. Portanto, nós estamos de força política, de projetos, de buscar recursos. De qualquer forma, eu tenho a impressão que o Estado pode, no decorrer de 4 anos, numa política de transferência para as obras para os municípios, fazer estradas e discutir a questão da privatização de pedágio, coisa parecida, fazer cerca de 1.000 a 1.200 quilômetros. Mas a grande prioridade será restaurar as estradas estaduais, uma vez que já estamos com a metade dessa malha em situação precária. Agora, a omissão do governo federal. O Rio Grande do Sul e os gaúchos entendem hoje como um desaforo e um deboche. Lamentavelmente, também nos acredita o nosso partido isso. Muito bem, é a minha vez de perguntar agora para o candidato José Luiz Gomes. Imaginemos o senhor no Palácio Piratini, governador, motim no presídio central. 30 reféns
E aí o senhor tem que tomar uma decisão. O senhor não convoca uma comissão, porque entra a Comissão dos Direitos Humanos, que faz o jogo dos bandidos, que vai lá no presídio, transporta presídio. O senhor mandaria a polícia tomar uma ação dentro do presídio e ficar restrito à área de 30 reféns que são pagos e que ganham risco de vida para isso mesmo? Ou o senhor soltaria os presos pela cidade, deixando uma cidade inteira como refém de bandido? Rogério, eu lhe confesso que isso é uma decisão que ela tem que ser pensada, repensada, porque antes de chegar a uma decisão desse porte, o Estado teria que fazer uma previsão, porque segurança é obrigação do Estado. Segurança é obrigação do Estado. Mas para se chegar a se avolumar a violência a esses níveis tão assustadores como existe hoje no centro urbano, o Estado deveria previamente ter investido em educação, coisa que ele não vem fazendo há muito tempo. Mas eu sou um homem que toma decisões. Eu não deixaria que ele se afastasse dos presídios. Eu manteria-as ali, venceria pelo cansaço, com riscos até, porque a saída na rua já foi um caos. Amedrontou a cidade vive atemorizada e a cidade hoje busca segurança. O cidadão, ele paga o seu tributo, dá a sua retribuição necessária para que o Estado lhe propicie a segurança adequada. Lamentavelmente, há desmandos e há um certo corporativismo. O bandido hoje é bandido. Hoje está se confundindo o policial, o homem da lei, expurgado do sistema com parcos vencimentos que ele recebe, e ser igualado ao bandido. O bandido hoje leva mordomia. É comum dentro dos penitenciários do Estado e fora do Estado, o bandido ter telefone celular, coisa que o cidadão comum não consegue. Um bandido, ele custa para o Estado hoje em torno de 5 a 6 salários mínimos. E o cidadão, ele tem que conviver com R$ 64,79, ele tem que pagar a alimentação do seu filho, escola, transporte, aluguel e uma série de coisas, enquanto aquele famigerado bandido que está lá dentro do presídio, ele tem direito a uma alimentação sadia, com rações balanceadas, nutricionista, ele tem assistência médica permanente e odontológica, inclusive, enquanto o cidadão comum não consegue dar sequer um litro de leite para calcificar os ossos de seu filho. Muito obrigado. É a vez agora do companheiro Augusto Nunes perguntar para o candidato Olívio Dutra. Vou fazer uma rápida observação para fazer a pergunta em seguida, prefeito. O PT foi francamente hostil ao Plano Real até recentemente. Depois que algumas pesquisas mostraram forte apoio popular ao Plano Real, eu noto que as observações têm sido mais brandas. Eu ouvi declarações do próprio Luiz Inácio Lula da Silva fazendo críticas ao Plano Real, mas com ressalvas, admitindo alguns pontos positivos, e vários integrantes da coligação que apoia a candidatura presidencial do Lula têm feito, eventualmente, elogios ao Plano Real, como é o caso do deputado Roberto Freire. Eu pergunto ao senhor, o que o senhor pensa do plano? O senhor pensava alguma coisa diferente e mudou? O plano continua ruim? Ele é um estelionato eleitoral, como foi dito por alguns petistas quando do seu lançamento? Ou ele apresenta alguns aspectos elogiados? O plano está assentado no oportunismo eleitoral. O seu autor saiu imediatamente para a campanha e passou adiante a coisa. E não está ligado com nenhuma proposta de aumento da produção, de geração de emprego. Pelo contrário, está gerando desemprego. Esse dia tivemos na caravana de valorização da pequena propriedade aqui no Rio Grande e casualmente tinha aqui em Esteio uma manifestação de mais de 3 mil pequenos produtores do setor primário do Rio Grande, todos contra o plano. Por quê? Porque o cidadão tinha lá o saco de soja, antes do plano ele vendia o saco de soja por R$ 11,53. Depois do plano, só pagaram para ele R$ 10,03. Quer dizer, numa tacada, o pequeno produtor perdeu. Agora, o trator que ele tem que pagar, que antes do plano era 1.000 sacos de soja, depois do plano 1.150 sacos de soja. A corrida acelerada dos preços, quer dizer, o governo anunciou que vinha o plano e fez os grandes grupos econômicos colocar os seus preços nos picos. E depois ele veio auxiliando esses setores, congelando o salário pela média. Então, e é essa a realidade que o Plano Real congelou. Quer dizer, hoje tu pega R$1, mas tu vai lá no supermercado, tu compra menos do que se tivesse 2.750 cruzeiros reais. Tu não está comprando mais. Se o Vicentinho teve que ir num supermercado, foi lá com foi lá com os seus reais, um salário mínimo descontado da Previdência e comprou apenas 55% da cesta básica. Quando o ex-ministro da Fazenda chegou no governo, a inflação estava 45%. E ele saiu de lá com a inflação superior a isso. Quer dizer,
a cesta básica subindo e o poder aquisitivo do salário ficando mesmo. Era R$ 85 o salário mínimo, quando chegou lá o ministro da Fazenda. Tempo Quando esgotado, doutor. 64,79. Então nós não temos que ter dúvidas de que está aí um processo de querer engambelar a população. Nós temos que ter uma política de acabar com a inflação, mas geradora de mais emprego e aumento da produção. Muito obrigado. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos para o último segmento do programa, quando os candidatos aí, então farão perguntas a seu livre-arbítrio e depois eles apresentarão as suas despedidas.